Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tem data para o anúncio de Matias Rojas, um descontrole da direção corintiana e eu vou te explicar essa história. E o pós-jogo, os bastidores do vestiário, da entrevista coletiva depois da derrota para o América Mineiro, focando no Independiente Del Valle. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Estou aqui também para falar sobre a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, que também resume e vai ao encontro de tudo que a gente falou no resumo depois da partida, na análise que eu fiz aqui do jogo, da derrota do Corinthians. O Luxemburgo em vários momentos disse o seguinte: eu preciso sobreviver, eu preciso pontuar, eu preciso sair de onde eu estou. E não era jogo para isso? Ao mesmo tempo, Luxemburgo reconheceu que o jogo foi ruim e que o América acabou fazendo o primeiro gol numa bola parada e que isso acabou distanciando o time. Depois ele fez as trocas no final, mas já não deu mais tempo e tudo mais. Mas ele entende que houve um desgaste muito grande depois do jogo contra o Atlético Mineiro e que ele não poderia cobrar isso dos jogadores. Bom, se precisava pontuar, a postura poderia ter sido outra. Eu entendo que é muito difícil, e falei isso no vídeo depois do jogo, você estica muito a corda nessa partida contra o Atlético, num jogo que precisava vencer, que foi para pênaltis, que você tem um desgaste emocional, era uma pressão muito grande, de um jogo em que todo mundo achou que, ou muita gente achou que o Corinthians não iria classificar, os caras conseguem, ele entende que é normal um relaxamento e que não dava para cobrar isso dos caras hoje. A gente está tomando muita porrada, diz ele, dá uma reagida, é normal que você dê uma baixada na adrenalina. Eu entendo isso. A questão é a necessidade. A questão é que o Corinthians precisava pelo menos pontuar contra o América para não ficar nessa zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, e por isso o resultado era importante. Mas assim, me pareceu muito claro que houve um conformismo, né, por parte do vestiário do Corinthians, já que o objetivo era passar contra o Galo, era o próximo jogo contra o Independiente Del Valle, e esse jogo contra o América no meio era tipo assim, vamos ver o que a gente consegue. E tomou uma derrota jogando muito mal. Ele explicou algumas situações, como a do Matheus Bidu, que ele estava com um desconforto no músculo de uma fibrose que ele já teve e que ele iria estourar a qualquer momento. Então ele precisou tirar o Matheus Bidu. E o Fábio Santos não funcionou como ala no sistema de 3 zagueiros porque ele não sobe, né? E o Matheus Bidu estava jogando muito bem, tem jogado muito bem e deve ser titular quarta-feira contra o Del Valle. O Renato foi outro que ele preservou porque ele disse, está voltando de lesão no jogo contra o Galo, eu não tinha outro jogo na competição se eu não passasse de fase. Então eu precisava do Renato desde o início. Era um esforço que a gente precisava fazer. Agora, esse não. Eu tenho muitos jogos para recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, então deixei ele para o segundo tempo. Ok, entendemos. Gil estava suspenso, o Caetano mereceu a chance, papapá, aquela coisa toda. E aí, enfim, a entrevista, né, ela também vai no tom do futebol reativo, sem tanta posse de bola, daí o Luxemburgo dá aquelas teorias dele, né? Não existe esse negócio de futebol reativo, proativo, tem 2 balizas, tem que fazer gol lá, nós temos que ser vertical, aquela coisa toda, enfim. Essa situação toda. Mas foi o que eu tirei assim da entrevista do Luxemburgo foi depois do que a gente fez contra o Galo, se tivesse um empatezinho aqui seria lucro. O Corinthians não jogou para ganhar e não mereceu ganhar. Essa foi a realidade e eu acho que ele entendeu isso. Só que ele não pode cobrar dos caras porque o objetivo maior foi cumprido e agora tem esse desafio na quarta-feira contra o Del Valle. Quero falar de outras situações com vocês, como por exemplo, Matias Rojas. Tá tudo certo, tá fechado, jogador do Corinthians. A questão não assinou ainda, né? Mas existe já o acerto e ele tem contrato com o Racing até o dia 30 de junho. A gente está começando o mês de junho. Então o torcedor do Corinthians vai ter que ter um pouco de paciência. Pode ser que ele consiga uma liberação lá antecipada e o Corinthians já anuncie, já traga ele para treinar, porque a janela abre no dia 3 de julho. Então, só que as competições, elas continuam. Por exemplo, a próxima fase da Copa do Brasil tem datas entre os dias 5 e 12 de julho. Então, dia 5 já tem uma decisão. E se você esperar o dia 3 para anunciar o jogador, ele chegar aqui, ser apresentado, começar a treinar, se adaptar, ele não pode jogar dia 5. O ideal seria trazê-lo antes, mas ele tem contrato com outra equipe, com o Racing, até o dia 30 de junho.
legalmente o Corinthians não pode anunciar o Rojas antes do fim do contrato dele com o Racing, a menos que ache uma rescisão amigável, tudo mais, os caras já liberem ele, já que tá tudo fechado para ele ser jogador do Corinthians. Se isso não acontecer, 30 de junho ele encerra o seu contrato, no outro dia, 1º de julho, ele se apresenta ao Corinthians, dia 3 de julho é regularizado e aí vira jogador oficialmente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é isso que tá demorando para o Rojas ser oficialmente anunciado, mas ele já se acertou para ser jogador do Timão, tá? Então fiquem tranquilos, Matias Rojas vai jogar no Corinthians, a menos que, né, a gente tá cravando aqui, né, o futebol é muito louco, né, não tem, enquanto não tá oficial, não dá para cravar, mas assim, tô passando para vocês as informações de momento nesse domingo, dia 4 de junho, de que o Rojas vai jogar no Corinthians. O Cuéllar também, ao que parece, vai ser jogador do Corinthians. Esse tá um pouco mais difícil da gente decretar, porque, segundo o meu amigo Samir Carvalho, o Cuéllar já aceitou a proposta do Corinthians e agora depende do Al Hilal, que também já recebeu uma proposta do Corinthians. Mas entre Corinthians e Cuéllar tá tudo certo. Então é uma tendência que o Al Hilal libere na janela e o Cuéllar seja jogador do Corinthians. Inclusive, já falei até isso para vocês, isso gerou uma celeuma lá no Rio Grande do Sul, porque o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, tinha tido contatos pessoais, ele mesmo conversando com o Cuéllar há muito tempo. O Cuéllar, o colombiano, estava praticamente certo no Inter, estava tudo confirmado, estava tudo bonitinho, e de repente o Corinthians atravessou o negócio, começou a conversar com o cara e tá tudo, e ao que parece se acertou com o Cuéllar. Então os colorados estão muito irritados com esse chapéu corintiano por conta do colombiano ex-Flamengo, muito bom volante de 31 anos, que deve vestir a camisa do Corinthians na próxima temporada. Então, Cuéllar, Matias Rojas, e aí para fechar esse vídeo, vou te falar do que aconteceu também depois do jogo lá contra o América Mineiro no vestiário, que foi uma declaração que não deixou de surpreender, que foi, assim, impactante, do gerente de futebol, Alessandro Nunes. Ele foi questionado sobre a situação envolvendo Júnior Moraes. Nós trouxemos aqui na sexta-feira ainda um vídeo sobre de que forma as coisas se desenrolaram, de que a dívida ela é maior, inclusive, da que o Júnior está pedindo na justiça. O Corinthians tem uma dívida contando os atrasados e o que tem a pagar de 9 milhões de reais com o Júnior Moraes. E o Júnior está pedindo 3 milhões e alguma coisa referente ao que ele já trabalhou e não foi pago, e também fundo de garantia que não foi depositado em nada, direitos trabalhistas que não foram lhe pagos devidamente. Segundo eu consegui apurar, o Júnior Moraes procurou a direção algumas vezes para obter uma liberação, já que ele tem 36 anos, quer jogar e, ao que todo mundo viu aí, ele estava fora dos planos, ele não ia ser aproveitado. Ele teve lesões, ele teve dificuldades, ele não conseguiu jogar, tudo isso é verdade. Mas agora, nesse momento, ele estava sem lesão e aí ele ficou fora dos planos. E ele quis resolver a vida dele e tudo mais, procurou o clube. Segundo informações vindas por parte do jogador, não obteve resposta e aí, orientado por advogados, ele acionou o clube na justiça para que houvesse a rescisão e ele se liberasse. E aí ele conseguisse seguir a sua vida. Bom, a versão do Corinthians, ela é completamente diferente e de uma forma até impactante. O Alessandro sequer citou o nome do Júnior Moraes na resposta e disse as seguintes palavras: quero pedir desculpas para a torcida do Corinthians por esse rapaz ter vestido a camisa do clube. Não quero nem citar o nome dele, porque foi uma contratação muito infeliz. Palavras do Alessandro Nunes, eu estou usando as minhas aqui, mas o resumo foi mais ou menos isso que ele falou. Ele foi covarde e mentiroso. O Alessandro usou esses termos para se referir ao Júnior Moraes. Para vestir a camisa do Corinthians, é necessário reunir algumas virtudes, algumas qualidades que esse rapaz não tem. Muito forte, hein? Porque aí tem a palavra do jogador, que diz que procurou o clube, que não obteve resposta e que tem débitos a receber. E que procurou seus direitos, como qualquer trabalhador deveria fazer. A diretoria, ao que parece, pensa o contrário, mas também não explicou. Não respondeu sobre os atrasados. Por que a diretoria arcou com todos os compromissos? Eu acho difícil, aí estou dando a minha opinião, senão o jogador não procuraria a justiça para receber, inclusive nem o que ele tem para receber de contrato, mas do que não lhe pagaram lá atrás. Por que o Alessandro não explicou isso? Por que atrasaram pagamentos de direito de imagem, de salários? Por que não depositaram fundo de garantia? Isso é que tem que ser explicado. Na minha opinião,
a diretoria cometeu mais um equívoco. Eu sei que o torcedor às vezes pode estar irritado com o jogador que não joga e tudo mais, mas tinha várias maneiras do Alessandro responder essa questão ou contornar essa crise. Primeiro, ele está dando muito espaço e valorização e manchete para um jogador que sequer está atuando, ou foi para desviar o foco da derrota, ou foi para, enfim, gerar uma polêmica completamente desnecessária, porque isso aí pode gerar mais um processo. As palavras do Alessandro podem, inclusive, acrescentar no processo do jogador contra o clube. Então, assim, foi pouco inteligente também o Alessandro. Porque se o Corinthians deve pro cara, a forma de contornar isso é, não vamos mais falar sobre um jogador que não tá no clube e os nossos advogados estão cuidando desse assunto, beleza? Mas aí falta elegância, falta preparo, sobra amadorismo. Primeiro para contratar. Se a avaliação técnica foi equivocada, aí ele tem que fazer o meia-culpa. E aí não é pedir desculpa só por causa do Júnior Moraes, né? Tem vários aí que o dirigente tem que pedir desculpa. Mas esse descontrole, esse excesso na entrevista para um jogador que tá te processando e que nem tá jogando, mostra como a diretoria do Corinthians é despreparada em vários setores. Não sei o que vocês pensam, essas são as informações. Pode comentar aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal, deixe o teu like e eu volto na próxima ou a qualquer momento com novidades. Valeu, tchau!